Nada foge dos olhos do Senhor. Se achar. Se você se ligar no trono dos céus nesta noite, você vai contemplar, aleluia, Jesus, o mover do Senhor sobre este lugar. Aleluia, Jesus. Eu quero estar concedendo a oportunidade nessa noite à nossa pastora Sônia. Graças e paz, amém, igreja? Amém. Aleluia, tá frio, mas aqui dentro está um povo cheio da unção do Senhor. Então levante aí, vamos marchar, porque eu vim esta noite para guerrear. Se você veio para guerrear, levante, levante. Adore. Mas o Senhor mandou-me aqui, foi para guerrear.
oportunidade à missionária Sandra nessa noite. São os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé para nós adorar. Eu ia deixar uma saudação, mas vou adorar o Senhor nessa noite. Tá tendo um culto lá embaixo, a congregação lá. Só que eu sou daquelas, quando eu dou a minha palavra, eu tenho que cumprir. Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Não existe crente dar a palavra dele e voltar atrás. Eu tinha falado com a pastora Patrícia e com a pastora Nayara que eu ia estar aqui com elas. E deixei meu esposo lá e o povo lá e vim adorar aqui. Porque o Deus daqui é o Deus de lá também. O mesmo Deus que habita aqui, habita lá também. Ô glória, vamos adorar? Quem crê que Jesus começou a boa obra e é fiel para terminar? Eita Jesus! Da minha realidade, preciso avançar. Mas olha o que Deus vai te dizer nessa noite. Olha o que Deus vai dizer. A voz de Deus pra dar. A melhor vez pra se ouvir a voz dele. Dizendo que espero um pouco e agora eu vou falar.
Senhor manda te dizer nessa noite: quem começou a boa obra é fiel para terminar. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu acabei de conhecer a pastora Simária, através do convite da missionária Graziele, que nós já conhecíamos, a esposa do pastor Israel. E aí ela fez um convite pra gente. A gente foi lá na igreja dela e conhecemos a pastora Simária. Uma bênção de Deus. Disse que estaria aqui hoje e ela honrou com a palavra dela. Louvado seja Deus. E ela está aqui hoje, juntamente para glorificar conosco o nome santo do Senhor, que é a pastora Simária. Ela vai dar uma saudação ao nosso... Louvado seja Deus, aleluia. Gratidão, meu Senhor, aleluia. Quando Deus tem promessas pra executar na vida da gente, vai além do natural, é algo fenomenal, é inédito, surpreendente. Meu Deus vai cumprir. Vão jogar pesado, vão forjar pro ar, vão tentar fazer verdade virar ficção, pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão. Mas Deus vai cumprir. Se for Deus que falou, está falado, pronto. Vem no inferno inteiro e fala inteiro. Dá mais sepultamento pras promessas dele. Que faz sucesso terra, ele cumprirá. Ele se que era sonho e não realidade. De fato, nunca soube o que aconteceu. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Obrigado a Deus por essa vitória, meu Pai. Gratidão, Senhor, eternamente, meu Pai, aleluia. Toda glória vai ao Senhor. Meu Deus vai cumprir. Vou jogar pesado, vou forjar pro ar. Do dia pra noite vou te transformar em rei. Achando que as promessas de Deus não vão sair do papel. Mas Deus vai cumprir. Se for Deus que falou, está falado, pronto. Vem no inferno inteiro e fala inteiro. Não há sepultamento pras promessas dele. Que faz sucesso terra, ele cumprirá. Quem disse que era sonho e não realidade. De fato, nunca soube o que aconteceu. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Que bom que você está nas mãos de Deus. Esse lugar está nas mãos de Deus. Aleluia, quem prometeu garante a vitória. Quem prometeu, aleluia. Ele vai cumprir. Você está nas mãos de Deus. Não tema, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a prova, mas luta. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Você é o Senhor está cuidando deste lugar, está cuidando, Pai. Aleluia. Das suas filhas, Senhor. Louvado seja o meu nome, Jesus. Obrigada pela graça, Senhor. Obrigada pela misericórdia. Aleluia. Então, irmãos, ela está quebrada, mas veio fazer a obra do Pai. Quantos estão inteiros, mas não querem fazer a obra do Pai? Louvado seja Deus.
E o convite da pastora tá aí, dia 23, a mini vigília, né, pastora? Sábado passado, a gente foi em um ali também. Aleluia. Gente, meu Deus. Nosso pai tá ali, né? Hoje ele não pode subir no altar. Porque essa igreja é com só de mulheres, o pai. Hoje você não pode vir pra cá, que é exclusivo. Mas manhã tá aqui. Aleluia. Entendeu, meu amor? E você vai bater palma bem alegre pra Jesus, porque ela vai ter oportunidade agora. Enquanto ela trazer o que Deus manda, o grupo de coreografia remanescente se prepara. Amém? Mas tem uma missão. Levanta e cai ao mesmo tempo. Porque o dono de tudo está aqui nesta noite. O dono do ouro e da prata, ele está aqui. O Deus que confunde a medicina, ele está aqui. O Deus que liberta aqueles que estão presos, aqueles que estão depressivos, está aqui nesta noite. Eu não sei qual é o propósito que você entrou aqui nesta noite entregando nas mãos do Senhor. Mas acredite, tenha fé que vai resolver. Vai dar tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Ele vai exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Oh, Nazareno. Aleluia. Olha só. Estou querendo ver a tua queda. Estou querendo ver o teu final. Às vezes diz assim, ó. Mas não pague na mesma moeda. Nem tão pouco desejo mal. Ainda se vierem contra ti. Oh glória, fique calado. Porque humilhado por Deus é exaltado. Ele vai mudar o rumo da história. Vai enviar anjos pro mundo agora. Com a espada desembainhada pra lutar por você. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou desistir. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou desistir. Não resista, não desista. Persista somente nele. Aleluia. Oh, aleluia. E no final dessa história é muito linda de se ouvir. Os que vieram contra você vão ter que ver você subir. Aleluia. Subindo da exaltação de Deus. Pois eu tenho uma certeza que vai sentar na mesma mesa pra comemorar tua vitória. Eles vão sentar na tua mesa. Pois eu tenho uma certeza que vai sentar na mesma mesa pra comemorar tua vitória. Oh, aleluia! Ele vai mudar o rumo da história. Vai enviar anjos pro trono da glória. Com a espada desembainhada pra lutar por você. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte.
o fenômeno que acontecer. Se prepare, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Se prepare, ó igreja amada, ao encontro com o Filho de Deus. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desapareceram. Meus redes de TV vão noticiar. Na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu. Muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar. Será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber. Foi um arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, e a igreja sumiu ao encontro de Deus. Foi um fenômeno que aconteceu. Se prepare, a igreja será levada pelo próprio Deus. Se prepare, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno. Ele levará sua igreja pro céu. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno. Ele levará sua igreja pro Para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4, que vai dizer assim: Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Amém? Talvez nessa noite tem vidas aqui que estão lavando as suas redes. Ou seja, não vou orar, não vou pregar, não vou louvar, não vou interceder, não quero mais, não faço mais. Vou, Jesus, ficar neutralizado na obra. Mas ali a Bíblia diz que no versículo 2, Pedro estava lavando as suas redes, porque nada conseguiu pescar naquele dia. Mas no versículo 4, Jesus só dá uma ordem para Pedro: Pedro, lance a tua rede. E nesta noite Jesus fala para mim e para você: lance a tua rede. Lance a tua rede. Lance a tua rede. Porque muitas das vezes, como foi falado aqui na frente, a gente cansa, a gente paralisa por dificuldades, por afrontas, por perseguições, e queremos lavar a rede por decepção, por muitas coisas. Mas a ordem nessa noite é: lance a tua rede. Você quer a Bíblia de se colocar de pé essa noite? Dê a mão do teu irmão nessa noite, em nome de Jesus, e declare na vida dele que ainda existe vida aí, que não acabou.
existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Você crê nesta palavra? Que ainda tem vida para o teu ministério, que ainda tem vida para a tua chamada, para a tua casa, para a tua família. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou mostrar pra Sarei que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô arrumando o contexto porque eu quero embarcar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra olhar com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é um fim, nas evidências vidas pra existir. Mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem vida, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. É vou chegar, eu te fazer ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o teu coração. Ele vai chegar, ele vai trabalhar, ele vai ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências viram que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu me garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Ele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Depois que derrubar as muralhas, segue as mãos de fim. É o mesmo que olhar no alto, até passou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Homens que existe chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Não laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a
a melhor parte nessa noite, que é a palavra do Senhor. Eu quero estar dando a oportunidade à obreira Rayane. Deus da parte do Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que hoje ao justiça, poder e equidade. No descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade.
Venha, Pai, revestir ela do alto da cabeça, planta dos pés. Meu Deus amado, Deus querido. Meu Pai, quando ela prega a tua palavra, Senhor, visita o lar dela, visita a família, visita, meu Pai, os filhos dela, Senhor. Meu Pai, quando ela ministra a tua palavra, deixa com unção de cura, deixa com unção do milagre, com unção da libertação nessa noite. Meu Pai, que aonde meu Pai chegar a voz da família, meu Pai, que haja salvação, Senhor, nesta noite. Meu Deus amado, Deus querido, meu Pai, reveste ela do alto da cabeça, a planta dos pés nesta noite. Meu Deus, usa ela nesse lugar, uma unção diferente, uma unção, meu Pai, sobrenatural sobre este lugar, através da vida dela, nesta noite. E você vai bater palma para Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Amém? Por Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Estamos alegres, felizes, contentes com o Senhor. Porque até aqui Ele tem nos sustentado. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos dado graça. A luta não tem sido fácil para nenhum de nós. Pois Jesus está voltando. Ele já está às portas. E quanto mais está perto, mais a luta cresce. Mas eu sei que aqueles que estiver firme estará conosco. Lá na glória, adorando e exaltando o nome do Senhor e dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Eu quero aqui externar minha gratidão a Deus pela vida das pastoras, em nome de Jesus. Gratidão pela vida da minha mãe que está ali, Dalva. Gratidão pela vida da minha irmã Cida, que está ali também. Missionário Valdir, sua esposa Milena. Missionária Isabela está ali também. Quero agradecer a vida da minha família que está aqui nessa noite. São de outros ministérios, pastora. Mas quando eu fiz o convite, elas falaram: eu vou. Ela dá 1/6. E vieram comigo. Eu quero já estar aqui trazendo a paz do meu pastor para vocês. Do meu esposo também. Eu vim debaixo da bênção dele. Eu quero aqui, pastora, falar com a pastora que eles não vieram porque hoje tem uma reunião de obreiros lá na igreja. E o pastor deixou claro lá. A missionária Simone já tinha avisado que ia ministrar. Então vocês vão estar aqui e ela vai fazer a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor tem que ser feita, igreja, independente da situação. Se nós for olhar para a situação em que nós enfrentamos, nós não fazemos. Quando eu mandei a mensagem ali para missionar, para a pastora Nayara, falei com ela, né? O médico tinha falado que o meu irmão estava com um órgão, né? Que não estava mais trabalhando. E quando a missionária falou: eu estarei orando por vocês, eu recebi em nome de Jesus. Quando a minha irmã voltou lá no hospital, ele falou que o órgão dele estava regenerando. Para a glória de Deus. Eu creio nesse Deus poderoso. Eu creio nesse Deus fiel que tem feito milagres. Porque eu nasci de um milagre. Para a medicina eu não estaria aqui hoje, estaria fazendo quimioterapia se eu não tivesse morrido. Porque eu estava com câncer no colo do útero, mas o Senhor me deu graça. Aqui estou para contar esse testemunho para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor que Deus tem preparado nesta noite. Eu sei que o Senhor vai falar com você, já está falando. Do começo desse culto ao fim, Ele tem uma palavra para o teu coração. Amém? Aleluia. Juízes 4. Aleluia. Que foi o título que foi me dado pela pastora. Aleluia. Eu creio nesta noite, aleluia, Jesus, que Deus já está entrando com providência na tua casa, na tua família, na tua vida. Eu não sei o que você veio entregar na mão do Senhor nesta noite, mas o que eu sei, que se você veio com fé, se você veio crendo, você vai sair daqui com o teu milagre nas mãos. Aleluia, Jesus. Juízes 4. Aleluia, Jesus. 4. Amém? Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer dessa maneira: e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aleluia, Jesus. Ela se assentava-se debaixo das palmeiras
misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Em algum tempo o povo de Israel vem clamando ao Senhor por um libertador. Quando nós entramos na história lá de Moisés, nós vemos em que o povo começa a clamar a Deus por um libertador. E Deus ele manda Moisés libertar aquele povo. Israel é um povo que clama, um povo que chora, que pede ao Senhor para mandar um libertador. Ali o Senhor manda um libertador para aquele povo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele povo é liberto. E ali quando Deus usa Moisés na vida daquele povo atravessa o mar, aleluia, Jesus, com a promessa que o Senhor lhe tem feito por uma terra prometida. E quando o povo atravessa aquele mar, que chega ao deserto, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar e o povo começa a maldizer. Aleluia, Jesus. Desde quando ele passa pelo mar, eles falam com Moisés: nós chegamos até aqui para morrer, porque o povo vinha atrás deles. Aquele povo do exército do Egito vinha atrás dele, e eles viam o mar na sua frente. Porém, eles viam o mar na sua frente e viam o exército atrás, mas eles não viam a graça do Senhor naquele lugar, porque eles estavam ali por uma promessa. E Deus usa Moisés através, aleluia, da sua fé, da graça que o Senhor tem lhe dado ali para abrir aquele mar. E ali eles atravessam aquele lugar e vai até o deserto. E chega no deserto, o Senhor mais uma vez, pela sua soberania e a sua misericórdia, lhe mostra o seu poder àquele povo, mostra que ele é com aquele povo. E ali o Senhor envia uma coluna de fogo, e ele via ali um de dia e outra noite para aquecer aquele povo. Mais uma vez aquele povo começa a reclamar perante a sua jornada durante o deserto. E o povo começa a reclamar e murmurar perante ao Senhor, porque estavam com fome. Ah, Senhor, nós viemos aqui passar fome. Ah, Deus, nós viemos aqui ficar dessa maneira, nesse deserto. Mais uma vez, o povo começa a reclamar. E o Senhor, mais uma vez, mostra ali o seu poder. Mostra que Ele é com aquele povo. E Ele manda carne do céu. O Senhor manda carne, manda maná do céu para aquele povo. Mas dessa maneira, o Senhor mostra que Ele, mais uma vez, é com aquele povo. E devido a essa trajetória, o povo de Israel começa, aleluia, a sua jornada. E eles não fazem parte da terra prometida, e sim os seus descendentes. Aleluia, o que eu quero te dizer nesta noite é que você tem clamado ao Senhor, tem pedido ao Senhor, tem falado com o Senhor, aleluias. E Deus já tem falado sobre isso nesta noite. O tempo é do Senhor, o momento é dele, a hora é dele. Nós passamos pelo deserto, mas não devemos murmurar nem reclamar. Eu sei que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Deus ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Deus ele não falha nem tarda na sua promessa. Aleluia, perante o tempo dos juízes, Deus levanta 14 juízes. E desses 14, Deus levanta uma mulher, Débora. Aleluia, Jesus. Muitos poderiam ver e falar: é uma mulher. Como muitos hoje vê nós mulheres, que muitos dizem que nós não é para estar ministrando, não é para estar pregando, não é para estar fazendo a obra. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor tem nos levantado, porque Ele sabe e conhece a nossa força, e sabe o quanto nós buscamos, aleluia, pelo seu povo. E ali o Senhor levanta Débora no meio desses juízes. E a palavra vai nos dizer que Débora, ela sobe, aleluia, Jesus, para a palmeira de Débora. Ali Débora sobe em juízo aquele povo. Aquele povo vai procurar Débora. Aleluia. A palavra vai nos dizer que aquele povo vai procurar ela para dizer, para falar sobre os seus assuntos. Aleluia. E nesse
Porque Deus sabia que ela iria fazer a sua obra verdadeiramente. Ela não ia dar para trás. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, Jesus, que Débora, mulher profetiza, aleluia, escolhida por Deus, uma mulher de fé, uma mulher que confiava no Senhor, uma mulher que sabia o porquê ela tinha aquele chamado. Aleluia, Jesus. Eu não sei como você chegou nesta noite aqui. Eu não sei como você tem enfrentado a crise que passa na tua vida e nem sei qual é. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, perante a palavra do Senhor, adore ao Senhor mediante o que você tem passado. Busca o Senhor, continua fazendo a obra. Ainda que muitos dizem, olha, ela vai desistir porque essa luta vai parar ela. Ela vai desistir porque ela não vai conseguir enfrentar essa crise e fazer o que ela vem fazendo lá debaixo daquela palmeira. Aleluia, Jesus. Em um período de opressão, Débora continua trabalhando. Débora continua tentando para o chamado do Senhor. Aleluia. Eu paro às vezes quando eu estou lendo a Bíblia, pastor, eu paro, porque eu começo a criar imagens na minha cabeça. Não sei se vocês é assim. Quando eu estou lendo, eu começo a criar imagens. E eu lembro aqui quando fala que ela sobe para debaixo da palmeira. Aleluia, Jesus. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora. Eu fico imaginando o povo falando, não, vai ela mais uma vez. A crise está acontecendo aqui e ela está indo lá. Está acontecendo esse reboliço todo aqui e ela está indo lá de novo. É dessa maneira que o povo tem olhado para você. É dessa maneira que o povo tem olhado. Enquanto você está vindo adorar o Senhor, você está passando por uma prova, por uma crise, você está passando, aleluia, por um processo na tua vida, e o povo fala, eu não sei como que essa mulher aguenta, eu não sei como que essa mulher está aguentando. Enquanto essa crise está acontecendo, enquanto ela está passando por essa prova, ela está indo para a igreja, ela está indo adorar, ela está indo fazer a obra, ela só vive cantando, ela só vive adorando. O que é que se passa na vida desta mulher? Para enquanto a crise está aqui no meio desse povo, ela está subindo para ir fazer a obra do Senhor. Aleluia. Uma das características que tornou Débora líder do seu povo, aleluia, foi a sua sabedoria. Foi o que ela tem pedido ao Senhor. A sua sabedoria, o seu discernimento espiritual e fé. É que o povo do Senhor hoje tem que estar fazendo no meio da obra de Deus. Porque em muitos lugares que nós vamos, nós vemos que o povo, o próprio povo, estão escandalizando a obra do Senhor. De uma certa maneira, que muitos vêm para falar, porque quando esse povo escandaliza a igreja, nós também que não temos culpa, entramos no meio dessa bagunça. E é onde que nós precisamos pedir ao Senhor fé, discernimento espiritual, para estar lidando com essa situação. Porque sair da igreja não adianta, sair do meio da obra não adianta, dizer que não vai fazer mais não adianta, dizer que vai parar não adianta. Ah, Senhor, eu tenho feito há muito tempo, eu tenho batalhado há muito tempo, eu tenho subido há muito tempo, e o povo vem a mim a juízo, e Israel continua na mesma, não quer nada com o Senhor. Não, igreja, não é dessa maneira. Nós temos que continuar fazendo a obra mediante o que está acontecendo. Porque mesmo em meio à crise, Débora continuou fazendo o que o Senhor lhe ordenou fazer. Se o povo subir a Débora a juízo, é porque o povo via o Senhor na vida de Débora. Porque o Senhor usava Débora. E a Bíblia vai nos dizer que o povo ia até ela, muitos iam pedir um conselho,
Muitos iam falar da sua situação. E para confiar em uma pessoa, mesmo em meio à crise, você tem que ver Deus nela. Você tem que olhar para ela e falar: Deus é com esta mulher. E Débora, uma mulher usada por Deus. Uma mulher que não precisou de uma igreja grande para fazer a obra. Uma mulher que não precisou de um lugar bonito para fazer o que o Senhor lhe ordenou fazer. Uma mulher que não precisou de multidões para fazer o que o Senhor lhe ordenou fazer. Aleluia. O que me traz o aprendizado desta palavra, que trago para mim nesta noite, é que o povo de Israel era um povo que clamava, era um povo que pedia, e o Senhor os escutava, o Senhor os ouvia, o Senhor mandava povo para ajudar, mandava juízes, mandava profetas, mandava pessoas para ajudar aquele povo. Mas aquele povo, quando estava na situação do mar calmo, na situação em que o mar começa a se acalmar, em que a tempestade começa a se acalmar, aquele povo volta a pecar. Aquele povo volta a fazer o que não era bom aos olhos do Senhor. E aí é o momento que nos traz a reflexão. Ah, Senhor, porque nós estamos passando por tanta coisa. Porque nós estamos passando por tantas coisas nesse mundo. É como o Senhor já tem falado. O povo tem voltado para trás. O povo não tem buscado ao Senhor como é para fazer. Não tem feito a obra do Senhor como é para ser feita. Porque o Senhor fala para fazer assim, Ele faz assim. O Senhor fala para falar assim, Ele fala assim. O Senhor fala para construir assim, Ele constrói assim. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus santo e poderoso. E o Senhor está fazendo e o povo reclamando. O Senhor está usando o profeta e o Senhor está reclamando. O povo está reclamando do Senhor. O Senhor está fazendo milagre e o povo reclamando. E o povo pecando. E o povo fazendo o que não era bom aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. A Bíblia, ela não mente. A Bíblia, ela é verdadeira. E ela vai nos dizer, aleluia, que essa mulher, ela foi levantada pelo Senhor. Aleluia. E aqui diz, e mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon. Aleluia, Jesus. Aleluias. E Deus usa Débora, aleluia, para ir mais uma vez atender o clamor desse povo. Baraque vai até Débora e fala com ele. Aleluia, Jesus. Débora, ela foi usada pelo Senhor, como muitos foram usados naquele tempo. Muitos que foram usados naquele tempo, uns eram pequenos, uns eram grandes, outros podiam ter estatura alta, outras baixas, uns podiam ser ricos, outros não, uns podiam ter nome, outros também não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, no tempo que Ele quiser. Não é necessário ter título, não é necessário ter nome, não é necessário ter um ministério grande, ser conhecido no mundo inteiro. Deus usa você como Ele te chamou. Aleluia, Jesus. Débora era uma profetisa capaz de receber
de Deus e usar seu conhecimento para orientar aquele povo. Aleluia, Jesus. Em muitos momentos das nossas vidas, nós passamos por momentos em que vai chegar pessoas para conversar conosco. Eu já passei por essa situação, em que eu preciso conversar com alguém que aos meus olhos é de confiança, que eu vejo, olho para ela e vejo aquela confiança. Eu vou conversar com ela porque ela me passou confiança. E assim o povo olhava para Débora e via ela dessa maneira. Aleluia, Jesus. Mas Débora, ela pedia ao Senhor discernimento para conversar com aquele povo. Ela pedia ao Senhor conhecimento para liderar aquele povo. O que é necessário no povo, no meio do povo de Deus, é pedir ao Senhor conhecimento e discernimento. Aleluia. O que nós temos reparado hoje em dia é que a obra, ela tem se acabado. O povo tem dormido mediante o que está acontecendo nas igrejas. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus santo e poderoso. Oh, Deus de poder e glória. Irmãos, quando eu cheguei no ministério que eu estava, aleluia, eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu não sou de pregar praga de igreja. Eu não sou de pregar sobre praga de igreja, porque aquele que vem em minha casa, em espírito e em verdade, para falar de um Deus poderoso que cura, que salva e que liberta, eu aceito na minha casa. Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu vim, e sei o que Deus fez na minha vida, os milagres que Ele operou no meio dos meus. Então, quando eu falo do meu Deus, eu falo do Deus que eu sirvo, que você serve. Quando eu cheguei, aleluia, que eu morava em São Paulo, lá o meu ministério era Debras. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu comecei a ir para um ministério que o Senhor colocou em meu coração para estar ajudando. E o povo chegava até mim e falava, não falha não, que lá é assim, assim, assim. Fiquei em oração ao Senhor, porque o Senhor, Ele colocou algo no meu coração, mas o povo falava de outra maneira. Mas porém, quem anda, quem ora e quem serve ao Senhor, enxerga uma maneira, e aquele que está com os olhos espirituais fechados enxerga de outra maneira. Aleluia, Jesus. Porque quando nós viemos na casa do Senhor, nós viemos para adorar, para exaltar, engrandecer o seu nome, pelos seus feitos, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele é. Porque Ele é todo poderoso. Aleluia, Jesus. E eu falei para essa pessoa, eu não estou lá, não fugindo da palavra. Eu não estou lá por conta do pastor, nem de obreiro, nem de missionário. Eu estou lá por causa do meu Deus. Porque eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Eu sei o que Ele tem feito no meio dos meus. E eu adoro e exalto o nome dEle, independente do que aconteceu lá. Porque eu estou lá para adorar, para exaltar. E quando nós nos levantamos para adorar o Senhor, não importa o que aconteça do teu lado direito, do teu lado esquerdo, na tua frente ou atrás de você. O que importa é o que você vai fazer lá dentro. Que olhar para o lado do céu e dizer, Senhor, estou aqui para a tua causa, por causa de ti eu vim te servir. E Débora olhou dessa maneira. Ela não olhou para a crise que estava enfrentando. Ela não olhou para aquele povo que murmurava, que reclamava. Porque se ela fosse, pastor, olhar para o povo que clamava, que o povo que clamava a Deus voltava em pecado, ela não ia. Se ela fosse olhar e falar assim, não vou. Porque aquele povo, eles clamam. Eles pedem a Deus um libertador, pedem a Deus uma pessoa para vir interceder por eles. Mas quando Deus manda, eles voltam a pecar. Ela poderia não ir. Mas quando a pessoa é chamada por Deus, quando a pessoa tem um discernimento do Senhor, ela vai e faz segundo o que o Senhor lhe ordenou fazer. Aleluia, Jesus. Deus é grande e poderoso. Deus, Ele é poderoso e grande e Ele está nesse lugar. E Débora lhe
Senhor. Aleluia. Uma mulher a qual eu creio que muitos olhavam e diziam: essa mulher é uma mulher que todo dia nós olhamos para ela e vemos subindo, vemos ir lá fazer, mas não vemos nada acontecer. Ela vai, sobe, desce, mas nada está acontecendo. Quem sabe alguém está olhando para a tua vida e fala: essa mulher está indo para a igreja, ela vai, ela volta há muito tempo e nada está acontecendo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Porque esse povo, igreja, foi muitos anos passando por esta prova, até que o Senhor enviou Débora, até que o Senhor olhou para aquele povo mais uma vez, até que o Senhor olhou para aquele povo e lhe enviou Débora. Aleluia, Jesus. E o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que Ele não olha segundo o que o homem vê. Ele não vê como o homem vê. Ele vê de uma maneira diferente. Porque no meio do trigo há o joio. E o Senhor faz segundo a sua vontade. Porque o joio não pode ser arrancado de uma maneira que vai arrancar o trigo junto. O Senhor, Ele faz da maneira dele. E no meio daquele povo que murmurava, que reclamava, tinha muitas pessoas justas, tinha muitas pessoas também ali que poderiam estar clamando ao Senhor sinceramente de coração, falando com o Senhor: Pai, nos tira dessa prova, nos tira dessa luta. Porque muitas vezes que nós enfrentamos em nossa vida dessa maneira, enquanto muitos da nossa casa estão murmurando, estão reclamando, nós estamos ali de joelho pedindo a misericórdia do Senhor. E o Senhor, Ele olha para o teu clamor, Ele olha para a tua oração, Ele vê o que você tem falado com Ele, o que você tem pedido a Ele. Nada foge dos olhos do Senhor. Quem achar, aleluia, que está, aleluia, o Senhor não está olhando, você está enganado. Porque Deus, Ele vê e sonda todas as coisas. Aleluia, Jesus. E você continua dando glória ao Senhor. Você continua adorando o nome dEle, porque Ele é digno de honra e glória. Aleluia. Deus, Ele escolheu Débora como juíza de Israel. Foram 20 anos de crise, igreja. Foram 20 anos de crise. 20 anos que esse povo vinha passando por essa crise. Eu creio que muitos ali já tinham perdido a fé de que ia mudar. Mas eu creio que muitos ali acreditavam que mais uma vez o Senhor iria orar por eles. O Senhor iria estender os seus olhos para eles. Aleluia. E foi dessa maneira o Senhor enviou uma juíza. O Senhor enviou a Débora. Aleluia, Jesus. Deus, Ele faz de uma maneira extraordinária. E o Senhor ali, aleluia, usa Débora. E Débora, com sua determinação, aleluia, em participar da batalha ali. Porque o Senhor, aleluia, Deus, Ele é poderoso e grande. Santo é o Senhor. Aqui ela dá uma resposta para Baraque. Baraque diz a ela assim no 4, no verso 8. Então ele disse a Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Aleluia, Jesus. O homem falou com a mulher. Aleluia, Jesus. Ele via Deus em Débora. Ele via que o Senhor era com Débora. Aleluia. E ela lhe disse: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císara. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes.
mais uma vez recebe graça do Senhor. Débora foi usada para trazer paz para aquele povo. Débora foi usada para trazer paz para aquela gente. Para aquele povo que mais uma vez reclamava com o Senhor, que pecava perante o Senhor. Muitas das vezes, igreja, nós estamos buscando, nós estamos orando, como Débora fazia. E muitas das vezes nós olhamos ao nosso lado e nós vemos o povo reclamando, o povo murmurando. E nós às vezes falamos: Senhor, eu quero parar por aqui, ó Deus. Porque eu não aguento mais ver esse povo tudo pra eles. Não tá bom. Eu faço dessa maneira, não tá bom. Eu coloco o louvor dessa maneira, não tá bom. Senhor, eu ornamento a igreja dessa maneira, não tá bom. Oh Jesus, quando o povo tem reclamado, quando o povo no meio, aleluia, das igrejas tem reclamado, tem falado com o Senhor, tem murmurado com o Senhor. Senhor, estou com sede, o Senhor manda água. Senhor, estou com fome, o Senhor manda maná. Senhor, está frio, o Senhor manda coluna de fogo. Senhor, aleluia, Jesus. Igreja, não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, não é tempo de falar com o Senhor: não aguento mais. É tempo de nós descermos em oração, é tempo de nós descermos em jejum, porque o Senhor está às portas e Ele em breve virá. Aleluia, Jesus. E eu sei que você está com sede de ir para a glória, de juntamente todos nós juntos ali cantar e adorar o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo é o nome do Senhor, porque essa é a promessa que o Senhor tem nos dado. Porém, o povo não tem buscado o reino dos céus. O povo não tem buscado verdadeiramente a palavra do Senhor. O povo não tem buscado verdadeiramente a face de Deus. Aleluia, Jesus. Uma certa vez eu estava orando de madrugada. Igreja, para a glória de Deus, eu tenho 5 filhos. Comigo aqui 4, porque eu casei uma. Graças a Deus. Deus é fiel. E eu estava orando. E eu não sei vocês, eu oro também durante o dia ali, fazendo uma coisa, fazendo outra. Porque mãe de crianças pequenas sabe que é complicado você descer em oração no meio da tarde, no meio da manhã. A criança bate na porta, chama a mãe: tô com fome. Nessa hora aparecem 1001 coisas que elas querem. E o horário que eu mais desço em oração é pela madrugada, de meia-noite em diante, é o horário que eu mais desço em oração. E eu estava orando de madrugada, e o Senhor me leva em espírito até o alto, acima das telhas. E ali eu senti eu subindo. E quanto mais eu estava orando, eu comecei a ver que eu comecei a, como se fosse ficar, como se eu fosse voar. E comecei a subir em espírito. E ali, quando o Senhor me leva no alto, eu olho para o chão. E eu vejo muitas, como se fossem brasas. Sabe aquelas brasas queimadas pretas? Eu via muitos. E poucas luzes, bem pequenas, acesas. No meio dessa escuridão, eu via pequenas luzes. E o Senhor falava comigo: filha, tá vendo ali? Aquelas luzinhas são aqueles que verdadeiramente estão me buscando. São verdadeiramente aqueles que estão buscando pelo reino do Senhor, pelo reino. Aquelas ali, eu sou aquele povo. Muitos ali se afastaram, muitos ali desistiram, muitos estão no pecado. Eu via muitos jovens, igreja, muitos jovens, aleluias. E eu chorava e clamava ao Senhor por esses jovens. Eu via muitos, aleluia, chorando. Eu via muitos
pelos olhos. Aleluia, porque não achava mais o Senhor. E ali quando o Senhor me trouxe novamente, eu orava ao Senhor e falava: Deus, Pai, como vai ser triste, Senhor. Como vai ser triste. Porque eram muitos jovens perdidos. Eram muitas pessoas, porque no meio, esse mundo é grande, igreja. São várias pessoas. Mas no meio desse pretidão que eu vi, eram poucas luzes. Eram poucas as pessoas que oravam. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer nessa noite: seja um desse povo. Seja um desse povo que busca e adora o Senhor em espírito e verdade. Porque nós não sabemos o momento e nem a hora que Ele pode voltar. Ele pode voltar para mim hoje, Ele pode voltar para você hoje, Ele pode voltar amanhã. Eu não sei a hora nem o momento, mas eu sei que Ele vai voltar. Então é necessário nós estarmos preparados para buscar o Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E muitos se encontram dispersos na casa do Senhor. Muitos se encontram dispersos por muitos afazeres. Mas esquece de uma só coisa, que é buscar e adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ali o Senhor dá livramento a esse povo mais uma vez. Ali o Senhor dá livramento a esse povo mais uma vez. E esse povo volta a ter paz. Esse povo volta a ter paz. Aleluia. Uma mulher usada por Deus foi usado para liderar aquele povo. Ela foi usada para mais uma vez trazer paz a Israel. E a Bíblia nos diz que aquela mulher cantou. Aleluia. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Aleluia, Jesus. Quando há vitória que o Senhor tem preparado para você chegar, que você clamou para ter ela, você chorou por a tua vitória, você clamou ao Senhor pedindo essa vitória. Quando ela chegar, não se esqueça de cantar um hino de vitória. Não se esqueça de louvar o nome e adorar o nome do Senhor. Seja um dos 10. Seja um daqueles que voltou e agradeceu ao Senhor. Não faça como muitos que quando o Senhor abençoa, eles fogem e não voltam mais. Aleluia, porque eu conheço muitas pessoas que alcançou no Senhor a graça, mas quando você fala, volta para a casa do Pai, não volta mais. Mas o Senhor, Ele é o Deus que Ele dá e não toma. O Senhor, Ele é o Deus que Ele cumpre com sua palavra. Deus não é igual ao homem, igreja. Deus não é igual ao homem que fala: eu vou te dar, e não dá, mas se dá, fala: me devolve que eu estou precisando. Deus é o Deus que te dá algo poderoso, maravilhoso, qual traça não come, ferrugem não come, ladrão não rouba, porque quando Ele te dá e não deixa ninguém tocar. Porque Deus, Ele é o Deus, o guarda de Israel. Ele é o Deus que te protege de dia e de noite. Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te protege, Ele é o Deus que te guia onde quer que você vá. Ele não é filho do homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele não se arrepende do que Ele faz. Deus, Ele não volta atrás com sua palavra. Aleluia. Então não é porque eles não voltaram que o Senhor vai tomar deles. Mas há uma consequência. Há uma consequência. Porque quando nós estamos na presença de Deus, Deus está nos sustentando, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, nos livrando. E fora da presença dEle? O que será fora da presença dEle?
presença do Senhor não dá, igreja. Não dá. Aleluias. Eu fui uma pessoa que eu saí da presença do Senhor. Eu saí da presença do Senhor e fui para o mundo. Entrei numa depressão profunda e comecei a beber. Eu era alcoólatra. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. 3 maços de cigarro por dia. Eu bebia para dormir e acordava para beber. Com depressão. E quem olhava para mim falava assim: essa menina não tem mais jeito. Tá minha mãe e minha irmã ali. Tá no distante. Os meus filhos não era eu que olhava, eram elas. Tá ali a minha sobrinha Milena, que era, eu falo que era minha companheira, que minha mãe colocava do meu lado. A minha irmã falava assim: vai com ela. Porque muitas das vezes bebia, mas não sabia como voltar. E ela me ajudava no caminho. Ela era pequena. E ali, quando o Senhor começou a usar pessoas na minha vida, eu achava ruim. Mas se o Senhor fosse comigo, eu não estaria dessa maneira. Mas será que foi porque o Senhor não era comigo? Ou porque eu não via o Senhor na minha vida? Porque quando nós começamos a passar por provas e por lutas, nós achamos que o Senhor não está conosco. Ah, se o Senhor estivesse comigo, eu não estava passando por isso. Mas não é dessa maneira. Porque o Senhor, Ele te prova em meio às batalhas, às lutas. E ali, fui embora para São Paulo, fui morar lá. E o Senhor usou um pastor na minha vida lá. E falou: o seu lugar não é aqui. Você veio de longe, o seu lugar é lá. Mas o Senhor fala que lá Ele vai te resgatar. E no momento em que Ele te chamar e você aceitar Ele de todo o teu coração, Ele vai restituir a tua vida, a tua casa e a tua família. E assim o Senhor fez. Quando eu retornei para a Bahia, o Senhor restituiu a minha casa, a minha família e a minha vida. Quando eu aceitei o chamado do Senhor na minha vida, porque eu não aceitava o chamado do Senhor. Eu falava que não era para mim. Porque eu via a luta que os pastores passavam. Eu via a luta que os obreiros passavam. Eu via a luta que os missionários passavam para fazer a obra. Enquanto eles estavam aqui fazendo, muitos estavam falando mal. Enquanto eles estavam aqui fazendo a obra do Senhor, os próprios da igreja estavam atacando a luva. E eu falei: Senhor, eu vou fazer a obra dessa maneira, para quando eu estiver fazendo, o povo está atacando a língua em mim. Vou nada. Mas o Senhor fez de uma maneira diferente. O Senhor fechou portas. O Senhor travou portas para que eu pudesse fazer a obra. Eu estou resumindo para vocês, porque a história é grande, a testemunha é enorme. E o Senhor assim fez na minha vida. Casei, aleluia, novamente com um pastor. Deus me deu graça de uma nova família. Deus me deu graça. Aleluia, Jesus. Deus me tirou do alcoolismo, igreja. Deus me tirou de um mundo de podridão. Aleluia. E hoje, para a glória de Deus, eu posso te falar que eu fui liberta. Eu posso te dizer que eu posso dizer para você dessa maneira: o Senhor, Ele me libertou e me fez uma nova mulher. O Senhor, Ele me deu a cura de um câncer. O Senhor curou meu filho de uma bactéria de cachorro que se alojou no estômago dele. O Senhor curou meu avô, que para os médicos falaram assim: vai viver 3 meses. Mas ele viveu 3 anos para a glória de Deus. Morreu com 90. O sangue
sei que o Senhor, Ele quer te usar para algo. Mas se nós estivermos com nossos ouvidos espirituais fechados, nós não vamos ouvir. Nós não vamos entender o que o Senhor quer. Aleluia, Jesus. Fique atentos ao que o Senhor tem para falar contigo. O Senhor vai fazer como fez com Samuel. Samuel, o Senhor vai te chamar pelo teu nome. E você tem que estar atento espiritualmente para você responder: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra e atender o teu chamado. Débora nos dá um grande ensinamento de luta, de perseverança e de fé. Ela não parou. A crise estava lá, não estava nela. Ela foi usada por Deus e aquele povo alcançou a vitória. Aleluia, Jesus. E você vai alcançar a vitória. Você já alcançou a vitória nesta noite em nome de Jesus. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele sabe que você veio, aleluia, com fé, que você vai estar levando a tua vitória nas mãos, que você já alcançou nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar da parte do Senhor. Eu não sei qual é a palavra que você veio buscar da parte do Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem uma obra a fazer na tua vida. Ele tem um chamado para a tua vida. Essa luta não vai te parar. Essa prova não vai te parar, porque Deus, Ele é com você. Deus, Ele é contigo. Em todas as provas em que você tiver, o Senhor estará com você. Aleluia. Só para resumir, igreja. Só para resumir. Aleluia. Quando eu mandei a mensagem para a pastora Nayara, tinha feito 1 ano que eu tinha perdido um irmão com falência de órgãos. Com 3 meses eu perdi o meu avô. E quando completou 1 ano que meu irmão faleceu, meu outro irmão está lá entubado. Eu vou dizer para vocês que não é fácil. Não é fácil levar um sorriso, louvar, adorar, porque quem me vê lá em casa, que passa na minha rua, fala: aquela menina é doida. Aquela menina é doida, ela está passando por um momento tão terrível que eu vejo a mãe dela lá, às vezes, chorando, a irmã dela, ela está lá cantando. Igreja, quem sabe das minhas lágrimas é evidência. Eu louvo ao Senhor, adoro ao Senhor, porque eu sei em quem eu confio. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Então não importa a prova que você tem passado, só crê, só acredita que o nosso Deus, Ele é o Deus de milagre. E Ele vai fazer milagre na tua vida. E você verá a glória de Deus. Porque Ele é esse Deus que faz, que transforma, que liberta, que restaura, que traz a vida. Aleluia. E a tua oração que você tem feito ao Senhor, Deus irá atender. Não é em vão, continua orando, continua buscando e jejuando, porque Deus, Ele é contigo, amém? Essa noite eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Não deixe de adorar o Senhor. Eu quero dizer para as pastoras nesta noite: Deus, Ele se agrada daquilo que é feito com amor, daquilo que é feito com luta, com o joelho no chão. Porque quem vê de fora acha, fala assim: não, foi pouca coisa. Mas quem olha e que vê a luta de vocês sabe. O Senhor sabe o quanto vocês orou, o quanto vocês chorou para fazer essa festa linda para o Senhor. Porque o que importa é que vocês fez, vocês não parou. Não pare, continue com essa obra. Porque muitas almas vão se render ao Senhor, vão vir até vocês. E vocês precisam estar preparadas para recebê-los. Porque o Senhor vai enviar pessoas doentes, pessoas fracas, pessoas que choram, pessoas com depressão. E o Senhor vai usar vocês na vida deles. E eu creio que o Senhor, aleluia, tem sustentado vocês a cada dia. Porque essas pessoas vão precisar de vocês. E o testemunho vai ser dado para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu quero que você se levante nesta noite. Aleluia. Eu quero que você se levante e vamos fazer nesta noite um clamor ao Senhor. Eu não sei se eu já passei da hora. Aleluia. Eu não gosto de passar de hora, igreja. Eu entrego na hora certa. O pastor tem hora que me dá 20 minutos. Eu entrego no momento certo. Mas eu quero te dizer nesta noite: vamos fazer um clamor nesta noite.
pelo povo que tem clamado ao Senhor verdadeiramente, pelo povo que tem, aleluia, orado ao Senhor por um libertador, que tem orado ao Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque o mundo jaz é do maligno. Aleluia. Clame ao Senhor nesta noite. Fale com o Senhor o que você vem buscar hoje, que o Senhor está aqui para te ouvir. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, Pai, eu não sei o que o teu povo vem buscar nesta noite, mas o Senhor sabe. Tu és o Deus que sonda pensamentos e corações. Tu és o Deus que vê o oculto e escondido, Pai. E o teu povo que tem chorado durante a madrugada, que tem chorado, que tem clamado ao Senhor, Pai, tem pedido a ti, Senhor, uma resposta. Tem falado com o Senhor: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso do Senhor. Pai, eu sei que nesta noite o Senhor tem respondido o teu povo. O Senhor tem falado com o teu povo, Pai. Senhor, um povo que clama, um povo que chora. Ah, Senhor amado, Deus, quantas pessoas estão enfermas, Senhor, estão chorando, Pai, querendo estar aqui adorando e exaltando o teu nome, ó Senhor. Ah, Pai, mas não pode estar aqui por causa de enfermidade. Muitos não estão aqui porque perdeu, Senhor, um ente querido. Muitos não estão aqui, Senhor, ah, Pai, estão simplesmente porque foi magoado. Ah, Deus Santo, ah, Pai, toca agora nos corações, toca agora nas mentes, Senhor, toca agora no teu povo, Senhor. Senhor, unge a mão de cada um dos teus filhos. Ah, Pai, que quando eles chegarem em casa e determina a vitória no seu lar, na sua família, no seu trabalho, aonde eles estiverem, Pai, e onde eles se tocarem, abençoado será. Em nome de Jesus, eu quero profetizar nesta noite na tua vida. Em nome de Jesus, a vitória, a saúde, a graça do Senhor sobre a tua casa. Em nome de Jesus. E as palmas ao Rei da Glória. A Deus te agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. E aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo venha falar no teu coração. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Vem, Deus. Vamos se sentar só. Vem aqui dando pressa de boa. Meu Deus. Se nessa noite fosse o seu último culto. Porque o que a gente vê, algumas pessoas estão talvez afatigadas na casa do Senhor. É por isso que muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor e saímos da casa. Nós perdemos o melhor de Deus. Nós perdemos de receber a nossa vitória. É porque nós entramos na casa do Senhor e não damos para o nosso Deus o nosso 100%. E se fosse o último culto hoje? Mas fica atento, igreja, ele pode voltar aqui agora para qualquer um. Ele pode vir buscar a noiva dele a qualquer momento. A noiva está com pressa para ir embora para casa. Oh, meu Deus, Pai poderoso. A noiva está murmurando. E Jesus, ele está lá de cima olhando. Irmãos, é uma coisa rápida. Primeiro eu quero agradecer ao meu apóstolo e a minha pastora Luiz, a pastora Sheila e o apóstolo Natalício, que nunca desistiram outra vez de mim, né? No pior momento da minha vida, eu creio que eles estavam orando pela minha vida. Eu quero agradecer eles dois, porque eles abençoam a casa do Senhor com 10 cadeiras novas. E Deus tem abençoado esse povo. Eu quero passar para a pastora Patrícia, que ela tem algo para fazer nessa noite. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem tá com frio? Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida da missionária que aceitou.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A missionária Graziele também foi convidada para louvar. Louvado seja o santo do Senhor. Receba um hino na casa de oração. Louvado seja Deus. E eu também não podia deixar de presentear essa mulher, né? Que ora pela minha vida, que está comigo nos meus filhos, alegres, que está todo momento ao meu lado. Eu sei quem é! Eu sei quem é! Que Deus colocou na minha vida como minha pastora, para mim não der nenhum. Também não poderia te deixar de dar dela na igreja. Aleluia, Jesus. É guerreira, é guerreira, é guerreira. Amém, igreja? Agradeço por aceitar o convite. Louvado seja Deus. Tem aqui uma lembrancinha para as irmãs. Aí depois das irmãs. Para as irmãs, amém? Louvado seja Deus. Missionária Aline, ela é, igreja, a pessoa que fez isso aqui. Presente que quiser chamá-la para poder contar. O trabalho dessa mulher é maravilhoso. O trabalho dela é perfeito. Quem já fez com ela sabe. Dela é perfeito, delicado, perfeito, que é de comer saboroso, que a mulher colocou no prato, Jesus. E as irmãs vão gostar da lembrancinha, porque foi feito por ela, amém? Louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém, irmãos? E tem o bolo, tem um lanchinho ali para nós comer. Se valendo de pé, em nome de Jesus. Vai ser que entrar leve e saia leve. Não vai fazer esse negócio de tristeza, não. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus. Quem dirá? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Está abençoado em nome de Jesus.